Que alegria ter você aqui neste momento. Onde quer que você esteja, seja em casa, no trabalho, no caminho ou em qualquer lugar, saiba que o céu enxerga exatamente onde você está e conhece tudo o que você carrega no coração. Você não chegou até esta oração por coincidência. Há uma necessidade real na sua vida. Há uma situação que precisa de intervenção. Há pessoas ao seu redor que precisam de proteção e de cuidado. E é por isso que estamos aqui juntos agora, elevando nossa voz com fé diante dos santos arcanjos do Senhor. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, príncipes do céu, guerreiros e mensageiros do Deus vivo, escutem esta oração que sobe com confiança. Cada pessoa unida nesta corrente traz consigo uma história, uma batalha, uma esperança. Que os olhos dos arcanjos se voltem agora para cada uma dessas histórias. Que a presença celeste desça, como manto protetor sobre cada família representada aqui. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas eternas, começamos por ti neste momento, porque há um peso financeiro que sufoca muitas das famílias que estão unidas nesta oração. Há contas que vencem, há dívidas que crescem, há salários que não chegam até o fim do mês. Há empreendedores que trabalham com dedicação, mas ainda não conseguem ver o fruto do seu esforço. Há famílias que sentem vergonha de uma situação que não escolheram, que acordam todas as manhãs com o peso da escassez pesando sobre o peito antes mesmo de colocar os pés no chão. Apresentamos diante de ti, São Gabriel, cada uma dessas situações financeiras. Tu que és o mensageiro das boas novas, anuncia agora sobre estas famílias que a provisão de Deus não tem limite e que ela pode chegar por caminhos que ainda não foram sequer imaginados. Que novas fontes de renda se abram, que negócios estagnados ganhem novo fôlego, que talentos adormecidos sejam despertados e transformados em sustento digno, que oportunidades concretas e honestas se apresentem para quem está em necessidade. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha financeira como guerreiro que desfaz correntes. Há espíritos que atacam a prosperidade, que fecham portas, que desviam bênçãos, que colocam obstáculos em cada tentativa de crescimento. Repreende toda a força espiritual que esteja atuando contra a estabilidade financeira destas famílias. Que tua espada corte toda a maldição de pobreza, toda palavra lançada com intenção de prejudicar, toda obra invisível que tenta manter estas famílias presas na escassez. Que o trabalho honesto seja protegido e que o fruto do esforço não seja desviado. Guarda também os que estão desempregados, São Miguel. Há uma dor silenciosa no desemprego que poucos conseguem descrever. A sensação de inutilidade, a pressão sobre os relacionamentos, o medo de não conseguir cumprir as responsabilidades básicas. Coloca teus anjos abrindo caminhos para essas pessoas. Que as portas certas se abram no momento certo. Que os contatos necessários apareçam. Que a oportunidade esperada chegue de forma clara e concreta. São Rafael Arcanjo, cuida das feridas que a dificuldade financeira deixa no interior das pessoas. Há relacionamentos que se desgastam por causa do dinheiro. Há brigas que nascem da pressão financeira. Há famílias que se dividem por causa de dívidas e de cobranças. Cura essas feridas. Que o estresse financeiro não destrua o que foi construído com amor. Que haja união nas dificuldades e não divisão. Que a família enfrente os problemas financeiros como time e não como adversários. São Gabriel, ilumina as decisões financeiras que precisam ser tomadas. Há escolhas difíceis pela frente. Há caminhos que precisam de discernimento. Há momentos em que a pressão leva a decisões precipitadas que pioram a situação. Que cada passo seja dado com sabedoria. Que haja clareza sobre prioridades. Que os recursos disponíveis sejam administrados com equilíbrio e responsabilidade. Que cada esforço seja direcionado com inteligência para que os resultados apareçam de forma progressiva e sustentável. Que a provisão de Deus alcance cada família unida nesta oração de forma surpreendente. Que as dívidas sejam negociadas e quitadas uma a uma. Que o sustento seja garantido com dignidade. Que o medo da escassez seja substituído pela certeza de que Deus provê para os seus filhos. Que estas famílias possam em breve
dar testemunho de que a intercessão dos arcanjos abriu portas que nenhum esforço humano sozinho conseguiria abrir. São Gabriel anuncia sobre cada lar representado aqui que o tempo da virada está chegando. São Miguel desfaz cada corrente que prende estas famílias na escassez. São Rafael cura cada ferida que o peso financeiro deixou nos corações. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abre as portas da provisão sobre a minha vida. São Rafael Arcanjo, médico celeste, enviado pelo próprio Deus para percorrer os caminhos do mundo curando, restaurando e fortalecendo, voltamos agora nosso clamor para ti com um pedido que toca uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter e que muitas vezes só é verdadeiramente valorizada quando começa a faltar: a saúde. Há pessoas unidas nesta oração que estão travando batalhas sérias contra enfermidades que instalaram no corpo um sofrimento que já dura tempo demais. Há famílias que acompanham de perto o sofrimento de alguém querido e que sentem a impotência de querer curar e não poder. Há corpos fragilizados, diagnósticos que trouxeram medo, tratamentos que exigem força, exames que estão sendo aguardados com o coração apertado. Para cada uma dessas situações, clamamos agora com fé. Estende tuas mãos de luz sobre cada corpo enfermo que está representado nesta oração. Que tua presença restauradora penetre fundo. Alcance cada célula fragilizada, cada órgão comprometido, cada sistema que está funcionando fora do equilíbrio que Deus criou. Que a cura se manifeste de forma progressiva e real. Que os médicos sejam instrumentos nas mãos de Deus e que as decisões clínicas sejam iluminadas pela sabedoria que vem do alto. Que os tratamentos produzam resultados além do esperado. Que o corpo responda com uma força que surpreenda até mesmo quem acompanha de perto. Intercede especialmente, São Rafael, por aqueles que estão aguardando resultados de exames. Esse período de espera é um dos mais angustiantes que existem. A mente trabalha contra. Os pensamentos vão para os lugares mais sombrios. O medo do que pode ser descoberto tira o sono e rouba a paz dos dias. Derrama sobre cada coração que está nessa espera uma paz que não depende do resultado. Que a confiança na providência de Deus seja maior do que a ansiedade gerada pela incerteza. Que quando o resultado chegar, boas notícias sejam a resposta para tanta preocupação acumulada. Para aqueles que já receberam um diagnóstico grave, São Rafael, pedimos com toda a fé que temos. Que este diagnóstico não seja tratado como sentença definitiva, porque a última palavra sobre a vida de cada pessoa pertence a Deus e não à medicina. Que o tratamento avance com sucesso. Que o corpo encontre forças que pareciam não existir mais. Que a recuperação aconteça de forma que surpreenda e que traga glória a Deus. Sustenta a fé do doente e da família que o acompanha. Que o desânimo não vença a perseverança. Que a esperança permaneça acesa mesmo nos dias mais difíceis do tratamento. Guarda também os que ainda estão com saúde, São Rafael. Há enfermidades que se desenvolvem lentamente. Há condições que se instalam sem aviso. Há males que poderiam ser evitados com proteção. Cobre os corpos saudáveis destas famílias com tua luz protetora. Fortalece o sistema imunológico de cada um. Afasta doenças antes mesmo que se aproximem. Que esta família seja guardada de acidentes, de diagnósticos inesperados, de qualquer mal físico que tente interromper a caminhada de quem está sob tua proteção. São Rafael olha com cuidado especial para as crianças presentes nesta oração. Os pequenos precisam de proteção redobrada. Há tantas vulnerabilidades na infância, tantas condições que podem surgir e que causam sofrimento nos filhos e desespero nos pais. Guarda cada criança com ternura, que cresçam com saúde, que se desenvolvam plenamente, que as doenças comuns da infância passem sem deixar sequelas, que os pais que acompanham filhos doentes recebam força e discernimento para cuidar com equilíbrio e fé. Cuida também dos idosos desta família com carinho especial. A idade traz limitações que precisam de acolhimento. Há dores crônicas que se tornaram companheiras constantes. Há condições que exigem medicamentos
e acompanhamento contínuo. Há um cansaço do corpo que vai crescendo com os anos. Que tua presença alivie cada dor. Que os dias dos idosos desta família sejam marcados pelo conforto e pela dignidade. Que encontrem disposição para viver com alegria, mesmo diante das limitações que o tempo trouxe. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela saúde. Há doenças que têm raízes espirituais, opressões que se manifestam através do corpo, fraquezas que persistem além do que a medicina consegue explicar. Repreende toda influência espiritual que esteja por trás de qualquer enfermidade nestas famílias. Que tua autoridade remova cada raiz oculta de doença. Que o corpo seja completamente livre para receber a cura que Deus quer conceder. São Gabriel Arcanjo, anuncia cura sobre cada pessoa enferma representada nesta oração. Que a palavra de esperança penetre nos corações cansados de lutar. Que a certeza de que Deus age mesmo quando os olhos não conseguem ver, traga alento para cada dia de tratamento. Que o testemunho da cura recebida seja breve e glorioso. Escreva com fé nos comentários. São Rafael toca o meu corpo e restaura a minha saúde. São Rafael Arcanjo, voltamos a ti neste momento com um clamor diferente. Não são feridas do corpo que trazemos agora, mas feridas que foram abertas ao longo da vida por situações que deixaram marcas tão profundas que ainda sangram por dentro, mesmo depois de anos. Há pessoas unidas nesta oração que carregam dentro de si dores antigas que nunca foram completamente curadas. Há mágoas guardadas com tanto cuidado que já se tornaram parte da identidade de quem as carrega. Há rejeições sofridas na infância que ainda ditam a forma como essas pessoas se relacionam com o mundo hoje. Há traições que destruíram a capacidade de confiar. Há perdas que deixaram vazios que nada conseguiu preencher. Para essas feridas invisíveis, que nenhum exame detecta, mas que o coração conhece bem, clamamos agora com toda a fé que temos. Estende tua presença restauradora sobre cada memória dolorosa que estas pessoas carregam. Há lembranças que voltam sem avisar, que chegam no meio de um dia comum e derrubam tudo que havia sido construído com esforço. Há episódios do passado que foram enterrados, mas não resolvidos, que ficaram guardados em camadas profundas da alma e que continuam influenciando escolhas, comportamentos e relacionamentos, sem que a pessoa perceba claramente de onde vem tanto peso. Que tua luz alcance cada uma dessas camadas. Que a cura aconteça de dentro para fora, nas raízes e não apenas na superfície. Intercede pelas pessoas que carregam mágoas de quem deveria ter as amado e não amou da forma que precisavam. Há filhos que cresceram esperando um pai que nunca esteve presente. Há pessoas que buscaram aprovação por anos de alguém que nunca a concedeu. Há corações que foram moldados pela ausência, pelo abandono, pela indiferença de quem tinha a obrigação de cuidar. Essas feridas são algumas das mais difíceis de curar porque tocam no lugar onde a necessidade de amor é mais fundamental. Que tua presença, São Rafael, preencha cada vazio deixado por quem falhou. Que a pessoa compreenda que a falha foi de quem partiu e não de quem ficou esperando. Que a identidade de cada um seja reconstruída sobre o amor de Deus e não sobre as ausências humanas. Cura também as feridas causadas por traições. Que tua cura alcance especificamente essa área, São Rafael. Que o coração ferido pela traição seja restaurado sem perder a capacidade de amar. Que haja sabedoria para discernir em quem confiar, sem fechar as portas para todos por causa dos erros de alguns. São Rafael intercede pelas pessoas que estão presas ao ressentimento. Há corações que sabem que precisam perdoar, mas que ainda não conseguiram chegar lá. Há uma vontade genuína de soltar o peso, mas uma dificuldade real de fazê-lo, porque a dor ainda é muito presente e o perdão parece uma injustiça com o próprio sofrimento. Não forces o perdão, mas abre o caminho para ele. Que a pessoa compreenda que perdoar não é absolver quem errou, mas libertar a si mesma da prisão do ressentimento. Que a graça de Deus faça o que a vontade humana sozinha não consegue. Que o perdão venha como cura e não como obrigação. São Miguel Arcanjo, quebra agora todas as correntes que prendem estas pessoas ao passado.
Há espíritos que alimentam a memória da dor, que impedem o esquecimento saudável, que mantêm feridas abertas quando deveriam estar cicatrizando. Repreende toda força que usa o passado como arma contra o presente. Que cada corrente de amargura seja cortada pela tua espada. Que cada raiz de rancor seja arrancada pela tua autoridade. Que cada pessoa que carrega feridas antigas saia desta oração com a certeza de que a cura está acontecendo, camada por camada, dia após dia, pela intercessão fiel dos arcanjos. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura as feridas que o tempo não conseguiu apagar. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, chegamos agora diante de vós com um clamor que carrega o peso de quem já esperou muito, de quem já orou muitas vezes pela mesma coisa, de quem já esteve à beira de desistir, mas encontrou forças para se levantar mais uma vez e voltar a pedir. Há uma situação nesta oração que não é qualquer situação. É aquela que tira o sono. É aquela que vem à mente logo cedo, antes mesmo do dia começar. É aquela que já foi chorada em particular, já foi levada ao altar, já foi entregue e retomada tantas vezes que a própria pessoa já não sabe mais se está confiando ou apenas tentando controlar o que não está em suas mãos. Quem está ouvindo esta oração sabe exatamente do que estamos falando. Não precisamos nomear. O coração já identificou. Há uma graça específica que esta pessoa ou esta família precisa com urgência. Há um milagre que parece bloqueado, que parece que não vem, que parece que chegou perto demais outras vezes para recuar no último momento e deixar a esperança ainda mais machucada do que antes. É por esse milagre, por essa causa que parece impossível aos olhos humanos, que nos lançamos agora diante dos três arcanjos com tudo que ainda nos resta de fé. São Miguel Arcanjo, entra agora como guerreiro que abre caminhos onde não há caminho. Há obstáculos espirituais que estão impedindo esta graça de se manifestar. Há forças que trabalham contra esta família de formas que os olhos não conseguem ver, mas que o coração sente. Há portas que foram fechadas por influências que não são humanas. Coloca tua espada contra cada um desses obstáculos agora. Que nada de origem espiritual permaneça bloqueando o que Deus quer conceder. Que tua autoridade abra passagem onde havia parede. Que tua presença afaste tudo que estava se interpondo entre esta família e a resposta que tanto aguarda. Se o milagre envolve uma pessoa que precisa ser tocada, que o coração dessa pessoa seja alcançado de uma forma que só Deus consegue fazer. Se envolve uma decisão que depende de outros, que esses outros sejam movidos por uma força que não conseguirão explicar. Se envolve uma situação de saúde que os médicos já não sabem como resolver, que a medicina do céu entre onde a medicina da terra chegou ao seu limite. Se envolve finanças que parecem sem saída, que caminhos de provisão se abram de formas que esta família ainda não considerou. Se envolve um relacionamento que parece definitivamente encerrado, que uma última abertura seja criada pela misericórdia de Deus. Qualquer que seja a natureza deste milagre, São Miguel luta por ele sem descanso. São Rafael Arcanjo fortalece agora o coração de quem está na espera. A espera é uma provação que poucos falam, mas que desgasta profundamente. Há momentos em que a fé parece uma palavra vazia, em que a confiança vacila sem que a pessoa queira que vacile, em que a dúvida entra pelas frestas do cansaço e instala uma pergunta cruel: será que Deus realmente ouviu? Responde a essa pergunta com tua presença, São Rafael. Que uma paz inexplicável desça sobre esse coração cansado, que uma certeza interior, que não depende de circunstâncias nem de evidências visíveis, diga com clareza que a resposta está a caminho. Que a espera não destrua a fé, mas a refine. Cura também as feridas que as expectativas frustradas deixaram. Há pessoas que já esperaram por este milagre com tanta intensidade que quando ele parecia estar chegando e recuou, a decepção foi ainda mais devastadora do que se nunca tivessem esperado. Há corações que foram feridos pela própria esperança. Que tua presença restauradora alcance essas feridas específicas, São Rafael. Que a capacidade de confiar seja restaurada sem que a pessoa precise se proteger da esperança para não sofrer novamente. São Gabriel Arcanjo,
anuncia agora sobre esta família que o céu está em movimento, que aquilo que parece parado por fora está sendo preparado por dentro, que os planos de Deus para esta situação são maiores e mais bonitos do que qualquer solução que a mente humana poderia imaginar. Abre os olhos desta família para possibilidades que ainda não foram consideradas. Inspira caminhos novos, conexões inesperadas, estratégias diferentes das que já foram tentadas. Que a criatividade de Deus seja maior do que os limites da situação. Que esta família não desista. Que permaneça de joelhos até que o testemunho chegue. Que a dor de hoje se transforme em gratidão amanhã. Que este milagre, quando vier, seja tão claro e tão inegável que não reste dúvida de que foi o céu que agiu. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, não desisto. Luta pelo meu milagre. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos agora nosso olhar para um lugar que deveria ser sempre sinônimo de paz, mas que muitas vezes carrega dentro de si tensões que ninguém de fora consegue enxergar: o lar. As 4 paredes onde esta família acorda e dorme, onde o dia começa e termina, onde as alegrias são compartilhadas, mas onde os conflitos também acontecem longe dos olhos do mundo. Há lares que carregam uma atmosfera pesada, que os próprios moradores já nem percebem mais porque se acostumaram a ela. Há casas onde a tensão é tão constante que se tornou parte da rotina, onde as pessoas chegam do trabalho e, em vez de encontrar descanso, encontram mais peso. Há ambientes que precisam de uma intervenção que vai muito além de uma limpeza física. Para esses lares, clamamos agora com toda a autoridade que a fé nos concede. Coloca a tua espada flamejante na entrada desta casa agora, São Miguel. Que ela seja o primeiro obstáculo que qualquer força contrária à paz encontre ao tentar se aproximar deste lar. Que nenhuma influência negativa consiga ultrapassar esse limiar. Que nenhum espírito de perturbação encontre brecha por onde entrar. Que nenhuma pessoa que chegue a esta casa carregando intenções erradas consiga prosperar dentro destas paredes. Que a autoridade dos arcanjos seja reconhecida no mundo espiritual e que este lar seja identificado como território protegido, como casa guardada, como ambiente onde o mal não tem permissão de agir. Percorre cada cômodo desta casa com tua presença, São Miguel. Passa pela entrada onde os dias começam e terminam, e que ali haja paz nas chegadas e nas partidas. Passa pela sala onde a família se encontra e que ali o convívio seja marcado pelo respeito e pela alegria. Passa pelos quartos onde cada membro desta família descansa e que ali o repouso seja verdadeiro, sem pesadelos, sem inquietação, sem a sensação de que algo oprime durante a noite. Que cada espaço desta casa seja varrido pela tua luz e que o que for encontrado de negativo seja expulso com tua autoridade. Se esta casa carrega marcas de sofrimentos passados, de conflitos antigos, de episódios dolorosos que aconteceram dentro destas paredes ao longo dos anos, ordena agora que essas marcas sejam apagadas, que a memória espiritual deste lar seja purificada. Que o peso do que foi vivido de ruim nestas paredes não contamine o presente nem o futuro desta família. Que este lar receba um novo começo, uma atmosfera renovada, uma presença diferente que os moradores vão sentir sem conseguir explicar de onde veio. Afasta também, São Miguel, todo espírito de inveja e de maldade que possa ter sido direcionado contra esta casa. Há olhares que observam com mau querer. Há bocas que falam mal e desejam o pior. Há pessoas que não suportam ver o bem desta família e que, de forma consciente ou inconsciente, lançam palavras e intenções contra este lar. Corta tudo isso agora. Que toda maldição enviada contra esta casa perca completamente seu efeito. Que toda palavra lançada com intenção de prejudicar retorne sem força. Que toda obra de maldade direcionada a este lar seja completamente desfeita pela tua intercessão poderosa. São Rafael Arcanjo, entra agora neste lar com tua presença curadora e transforma a atmosfera de dentro para fora. Há uma tensão acumulada em muitos lares que ninguém consegue identificar com precisão, mas que todos sentem. Uma irritabilidade sem causa aparente, uma dificuldade de relaxar dentro de casa,
uma sensação de que as discussões surgem do nada e escalam rápido demais. Dissolve essa tensão com tua luz, que o ambiente desta casa se torne mais leve a cada dia. Que quem entrar aqui sinta imediatamente uma diferença, uma serenidade que não é comum, uma paz que pertence a outro nível. Fortalece os vínculos entre os que habitam este lar. Que a convivência diária, com todas as suas dificuldades e imperfeições, seja encarada com paciência e com amor. Que haja disposição para ceder, para ouvir, para compreender. Que este lar seja construído não apenas de tijolos e cimento, mas de respeito, de cuidado e de amor, que se renova a cada dia. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre este lar um tempo de tranquilidade e de bênção. Que as boas notícias cheguem com frequência a esta casa. Que as conquistas sejam celebradas dentro destas paredes. Que este lar se torne cada vez mais o refúgio que toda família merece ter. Um lugar onde é bom estar, onde a presença de Deus é sentida e onde a proteção dos arcanjos é percebida na paz que permanece constante. Escreva com fé nos comentários: São Miguel consagra e protege o meu lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel que ilumina caminhos e abre portas. Voltamos agora nosso clamor para ti, com uma necessidade que ocupa um lugar central na vida de muitas das pessoas unidas nesta oração. O trabalho, a profissão, o sustento que vem do esforço diário e que garante não apenas o pão de cada dia, mas também a dignidade, o propósito e a sensação de que a vida está avançando para algum lugar. Há pessoas ouvindo esta oração que estão em ambientes de trabalho tóxicos, que chegam em casa todos os dias, esgotadas não apenas pelo esforço físico, mas pelo peso emocional de conviver com situações injustas, com chefias que desrespeitam, com colegas que prejudicam, com ambientes que sugam a energia e não oferecem nada em troca, além do salário que muitas vezes nem é suficiente. Há outras que estão desempregadas há tempo demais e que já começam a questionar o próprio valor diante de tantas portas que se fecharam sem explicação. Para todas essas situações, clamamos agora com fé. Tu, que és o mensageiro das grandes anunciações, anuncia agora sobre a vida profissional de cada pessoa representada nesta oração que Deus tem planos para o trabalho delas. Que não são planos de estagnação, de humilhação ou de escassez, mas planos de crescimento, de reconhecimento e de realização. Que os talentos que foram dados por Deus encontrem o ambiente certo para florescer. Que o esforço acumulado ao longo de anos de dedicação produza frutos que estão chegando, ainda que os olhos ainda não consigam ver claramente onde e como. Intercede especialmente, São Gabriel, pelas pessoas que estão em ambientes de trabalho que as destroem por dentro. Há situações de assédio que se tornaram tão normalizadas que a pessoa já não sabe mais distinguir o que é aceitável do que não é. Há pressões psicológicas constantes que afetam a saúde, os relacionamentos e a autoestima de quem as sofre. Há injustiças que se repetem sem que haja espaço para recorrer. Ilumina o caminho dessas pessoas, que haja discernimento para saber quando lutar dentro do ambiente e quando buscar algo novo. Que as portas de saída se abram antes que o dano seja irreparável. Que oportunidades melhores se apresentem para quem está preso em situações que não merecem. Para os que buscam emprego há meses, São Gabriel anuncia que a espera está chegando ao fim. Há um cansaço específico de quem envia currículos sem resposta, de quem vai a entrevistas e não recebe retorno, de quem reduz as expectativas progressivamente sem conseguir encontrar nem mesmo aquilo que deixou de querer. Essa jornada corrói a confiança de formas que vão muito além da questão financeira. Inspira perseverança renovada nessas pessoas. Que a próxima candidatura seja diferente. Que o próximo contato seja o que fará diferença. Que a porta que se abrir seja a porta certa. Que corresponda não apenas à necessidade imediata, mas ao propósito maior que Deus tem para essa vida. São Miguel Arcanjo entra agora na vida profissional destas pessoas como guerreiro que remove obstáculos invisíveis. Há influências espirituais que fecham portas profissionais, que geram perseguições no ambiente de trabalho,
que colocam pessoas erradas em posições de poder sobre quem merece ser protegido. A inveja de colegas que se manifesta em sabotagens, em fofocas, em ações deliberadas para prejudicar quem trabalha com honestidade e dedicação. Repreende toda essa influência com tua autoridade. Que tua espada abra os caminhos que foram bloqueados. Que tua presença neutralize toda a ação de quem tenta prejudicar. Que o trabalho honesto seja protegido e que os frutos do esforço genuíno não sejam roubados por ninguém. Guarda também a integridade de cada trabalhador representado nesta oração. Em muitos ambientes profissionais, há pressões para agir de forma desonesta, para participar de situações comprometedoras, para fechar os olhos diante de injustiças por medo de perder o emprego. Que cada pessoa tenha força para manter sua integridade mesmo sob pressão. Que a honestidade seja protegida e recompensada. Que os que escolhem o caminho correto não sejam prejudicados por essa escolha. São Rafael Arcanjo, cura as feridas que ambientes de trabalho difíceis deixaram nas pessoas. Há autoestimas destruídas por anos de humilhação profissional. Há medos instalados por demissões traumáticas. Há bloqueios criados por fracassos que foram amplificados por palavras cruéis de quem tinha autoridade sobre essas pessoas. Que tua presença restaure a confiança que foi roubada. Que cada pessoa volte a acreditar no valor do seu trabalho e na qualidade dos seus talentos. Que as cicatrizes profissionais não impeçam novos começos. Que cada pessoa unida nesta oração encontre no trabalho não apenas sustento, mas realização. Que os caminhos profissionais sejam iluminados pelos arcanjos e que cada passo seja dado com segurança e com fé. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, ilumina o meu caminho profissional e abre novas portas. São Rafael Arcanjo, voltamos a ti neste momento, com um clamor que mora dentro de muitos corações, mas que raramente é dito em voz alta com toda a sua extensão. Os relacionamentos. Os vínculos que deveriam ser fonte de força e de acolhimento, mas que muitas vezes se tornaram fonte de dor, de confusão e de um cansaço que não tem nome fácil. Há casamentos representados nesta oração que chegaram a um ponto em que os dois lados já não sabem mais como voltar para o lugar onde estavam quando tudo começou. Há uniões que foram construídas com amor genuíno e que foram sendo corroídas pela rotina, pelas mágoas não resolvidas, pelas palavras que foram ditas nos momentos errados e que ficaram ecoando muito depois de terem sido pronunciadas. Há casais que dormem no mesmo quarto, mas que estão separados por uma distância que nenhuma régua consegue medir. Para esses casamentos, para esses vínculos feridos, para esses amores que precisam de intervenção celeste, clamamos agora. Toca os corações dos cônjuges que estão distantes um do outro, São Rafael. Há uniões em que o amor não morreu completamente, mas em que está tão enterrado sob camadas de decepção e de cansaço que nenhum dos dois consegue mais enxergá-lo. Que tua presença restauradora escave essas camadas com cuidado. Que o amor que ainda existe, mesmo que fraco, mesmo que quase imperceptível, seja encontrado e reavivado. Que haja um momento de clareza em que cada um consiga ver no outro não apenas o acúmulo de falhas e de frustrações, mas a pessoa que escolheu e que ainda vale a pena escolher novamente. Intercede pelos casamentos que estão em crise aguda, São Rafael. Há situações em que uma traição aconteceu e que deixou um destroço que parece impossível de reconstruir. Há casos em que comportamentos destrutivos quebraram a confiança de uma forma que os dois lados questionam se ela pode ser restaurada. Há uniões que estão literalmente à beira do encerramento, onde a separação parece inevitável e onde a única questão que resta é como fazer isso com o menor dano possível para todos. Para esses casamentos, pedimos um milagre de restauração. Que a misericórdia de Deus seja maior do que as falhas humanas. Que haja humildade de ambos os lados para reconhecer o que precisa ser reconhecido. Que haja vontade genuína de reconstruir onde havia decisão de abandonar. Cura os filhos que estão sendo afetados pelos conflitos dos pais. Há crianças e adolescentes que crescem dentro de lares em guerra e que absorvem aquela tensão de formas que os pais nem sempre percebem.
Há jovens que carregam nos ombros o peso emocional dos problemas dos adultos ao redor. Que tua presença protetora cubra cada criança que está sendo impactada pelos conflitos familiares. Que o que está acontecendo entre os adultos não deixe marcas permanentes nas almas dos pequenos. Que haja sabedoria dos pais para proteger os filhos, mesmo no meio das próprias dores. São Rafael intercede também pelos relacionamentos entre pais e filhos adultos que foram feridos. Há famílias em que a relação entre pais e filhos crescidos chegou a um ponto de tanto desgaste que o contato foi reduzido ao mínimo ou cortado completamente. Há pais que não sabem como se aproximar dos filhos adultos sem gerar conflito. Há filhos adultos que amam os pais, mas que não conseguem estar perto deles sem que velhas feridas sejam reabertas. Que tua cura alcance esses relacionamentos específicos. Que haja um caminho de volta, que respeite o que cada um viveu, mas que não fique preso naquilo para sempre. São Miguel Arcanjo protege os relacionamentos desta família contra as forças externas que tentam destruí-los. Há influências que chegam de fora e que se infiltram nos vínculos familiares de formas sutis. Há pessoas que alimentam conflitos, que levam e trazem informações distorcidas que se posicionam de forma a aumentar as divisões. Há ambientes que afastam as pessoas da família e que as puxam para dinâmicas destrutivas. Repreende toda influência externa que esteja contribuindo para a deterioração dos relacionamentos desta família. Que tua espada corte toda a corrente de divisão que não nasceu de dentro, mas que foi plantada de fora. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada relacionamento ferido representado nesta oração que a reconciliação é um destino possível. Que o caminho de volta existe mesmo quando parece que foi completamente apagado. Que o amor verdadeiro tem uma resistência que supera as circunstâncias mais adversas quando recebe a ajuda certa. Inspira o primeiro passo em direção à reconciliação em quem ainda não conseguiu dá-lo. Que uma palavra, um gesto, uma abertura inesperada crie a oportunidade que faltava para que o diálogo recomece e que a cura dos relacionamentos desta família avance de forma concreta e real. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, restaura os laços da minha família. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo. Chegamos agora a um momento desta oração que toca uma dimensão da vida que muitas pessoas carregam sem falar, que enfrentam sozinhas, porque não encontram palavras para descrever o que sentem ou porque têm vergonha de admitir que o peso interior ficou grande demais para carregar em silêncio. A paz interior, o equilíbrio emocional, a saúde da mente e da alma que é tão fundamental quanto a saúde do corpo, mas que recebe tão pouca atenção e tão pouco cuidado. Há pessoas unidas nesta oração que por fora funcionam, que cumprem suas responsabilidades, que aparecem bem para o mundo, mas que por dentro estão travando uma batalha que ninguém ao redor suspeita da intensidade. Há corações exaustos de fingir que estão bem. Há mentes sobrecarregadas que não encontram descanso nem no sono. Há almas que perderam a leveza há tanto tempo que já esqueceram como era se sentir leve. Para essas pessoas, clamamos agora com toda a ternura e com toda a força que a fé nos concede. São Rafael Arcanjo, volta teu olhar curador agora para o interior de cada pessoa representada nesta oração. Há uma ansiedade instalada em muitos desses corações que foi crescendo tão gradualmente que a pessoa não consegue mais identificar quando ela começou. É uma preocupação constante com o futuro que rouba a capacidade de estar presente no hoje. É um medo difuso que não tem objeto claro, mas que colora tudo de incerteza. É uma tensão permanente no corpo que é o reflexo físico de uma mente que não consegue parar. Toca cada um desses corações ansiosos com tua presença, São Rafael. Que a paz que vem do céu desça de uma forma que a mente não consegue produzir sozinha. Que o corpo relaxe. Que a mente encontre um ponto de quietude que parecia ter sido perdido para sempre. Intercede pelos que enfrentam tristeza profunda que não passa. Há uma diferença entre uma tristeza que tem causa clara e que vai embora com o tempo e aquela que se instala sem pedir licença e que permanece sem explicação satisfatória.
Há pessoas que já não conseguem sentir alegria genuína há muito tempo, que participam dos momentos felizes da vida com uma distância interna que as separa do que está acontecendo ao redor. Que tua luz penetre nos lugares mais escuros desses corações, São Rafael. Que a alegria de viver seja reencontrada, que a capacidade de sentir e de se conectar com o presente seja restaurada. Que quem está preso nessa escuridão interior comece a enxergar frestas de luz que vão se alargando progressivamente. Cuida também daqueles que carregam um cansaço emocional acumulado que vai muito além do cansaço físico. Há pessoas que descansam o corpo, mas que acordam tão esgotadas quanto quando deitaram. Porque o que está exausto não é o físico, mas o interior. Há pais e mães que deram tanto de si por tanto tempo, que colocaram as necessidades de todos acima das próprias por anos seguidos, que chegaram a um ponto em que não têm mais nada para dar, mas que continuam tentando dar a si mesmo. Renova essas pessoas de dentro para fora, São Rafael. Que haja uma reposição de forças que não vem do descanso físico, mas da intervenção celeste. Que o que foi esvaziado seja preenchido novamente. São Miguel Arcanjo, repreende agora toda influência espiritual que esteja alimentando o desequilíbrio emocional nestas pessoas. Há espíritos que atacam especificamente a mente, que amplificam pensamentos negativos, que instalam narrativas de fracasso e de derrota, que a pessoa passa a acreditar como se fossem verdades absolutas. Há influências que trabalham no campo do pensamento para que a pessoa se sinta indigna, incapaz, invisível. Repreende toda essa atuação com tua autoridade. Que nenhum pensamento que não venha da luz encontre raiz permanente nessas mentes. Que a identidade de cada pessoa seja protegida contra os ataques que chegam pela via da emoção e do pensamento. Que a mente de cada um seja território guardado pela tua presença. Intercede também pelos que estão enfrentando o peso da solidão. Há pessoas que estão cercadas de gente e, mesmo assim, se sentem profundamente sozinhas. Há uma solidão que não é ausência de pessoas, mas ausência de conexão verdadeira, de ser realmente visto e compreendido por alguém. Que tua presença, São Miguel, seja companhia real para esses corações. Que a certeza de que o céu está próximo seja mais do que uma ideia abstrata e se torne uma experiência concreta de acompanhamento e de cuidado. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada mente sobrecarregada e cada coração perturbado que o equilíbrio é possível. Que a paz não é privilégio de quem tem uma vida sem dificuldades, mas uma dádiva que pode ser recebida mesmo no meio das tempestades. Inspira cada pessoa a dar os passos necessários em direção ao cuidado de si mesma. Que haja coragem para buscar ajuda quando necessário. Que haja sabedoria para reconhecer os próprios limites. Que a saúde emocional seja tratada com a mesma seriedade com que se trata a saúde do corpo. Que a paz interior que foi pedida nesta oração comece a se manifestar de forma real e crescente na vida de cada pessoa representada aqui. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura a minha paz interior. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo. Chegamos juntos ao encerramento desta oração com o coração diferente de quando começamos. Algo aconteceu ao longo deste tempo. Palavras foram pronunciadas com fé, necessidades foram apresentadas com coragem. Súplicas foram levadas ao céu, com uma confiança que nem sempre é fácil de manter, mas que foi sustentada até aqui. Cada área da vida desta família foi colocada sob a proteção dos arcanjos. As finanças, a saúde do corpo, as feridas do passado, o milagre urgente que ainda aguarda resposta, o lar, o trabalho, os relacionamentos, a paz interior. Nada ficou de fora, nada foi esquecido. E o céu que se inclina diante de cada oração pronunciada com sinceridade, ouviu cada palavra, registrou cada necessidade, acolheu cada lágrima que acompanhou este clamor. Antes de encerrar, queremos fazer uma consagração definitiva, uma entrega formal e consciente desta família à proteção dos 3 arcanjos do Senhor. Não como um ritual vazio, mas como um ato de fé concreto, uma declaração de que esta família escolhe estar sob a guarda celeste, que reconhece a necessidade dessa proteção
e que confia que o que foi pedido com fé será respondido no tempo e na forma que Deus determinar. São Miguel Arcanjo, recebe agora esta família sob tua guarda. Levanta tua espada de luz sobre este lar e mantém-na levantada. Que ela seja o símbolo permanente da proteção que foi invocada hoje. Que cada membro desta família carregue consigo a certeza de que um guerreiro poderoso foi colocado ao seu lado e que esse guerreiro não descansa, não se distrai e não abandona quem foi colocado sob sua proteção. Que os ataques que inevitavelmente virão nos próximos dias encontrem essa espada levantada e recuem antes mesmo de conseguir causar dano. Que as batalhas que estão por vir sejam menores do que as que ficaram para trás, porque a proteção agora é maior. Permanece vigilante sobre cada membro desta família em cada ambiente que frequenta. No trabalho, na escola, nas ruas, nos relacionamentos, nos momentos de vulnerabilidade em que a guarda baixa e o coração fica exposto. Que teus anjos estejam posicionados ao redor de cada um como um exército que não é visto, mas que é real e que atua com eficiência em cada situação de risco. Que esta família experimente nos próximos dias uma proteção que será percebida através de livramento de situações que poderiam ter dado muito errado e que foram desviadas pela intercessão fiel dos arcanjos. São Rafael Arcanjo continua o trabalho de cura que foi iniciado nesta oração. Há processos que começaram hoje e que vão se completar ao longo do tempo. Há restaurações que foram plantadas como sementes e que vão brotar nos dias que virão. Acompanha cada processo com tua presença fiel. Que a saúde do corpo continue se fortalecendo. Que as feridas emocionais continuem cicatrizando. Que os relacionamentos que entraram em processo de restauração avancem com solidez. Que a paz interior que foi semeada nesta oração germine e produza frutos que esta família vai colher na vida cotidiana de formas que vão surpreender e alegrar. Sustenta esta família nos dias difíceis que virão, porque a vida não para de apresentar desafios e a proteção precisa ser invocada continuamente. Nos dias em que o cansaço falar mais alto, que tua força seja sentida. Nos dias em que a dor voltar com intensidade, que teu alívio chegue antes que o desespero se instale. Nos dias em que a fé vacilar, que tua presença seja o âncora que impede que a dúvida leve tudo. Que esta família saiba que pode invocar o teu nome em qualquer momento e que a resposta não depende da perfeição de quem ora, mas da fidelidade de quem é invocado. São Gabriel Arcanjo encerra esta oração com um anúncio sobre o futuro desta família. Anuncia que os dias que estão por vir carregam possibilidades que esta família ainda não imagina. Que as portas que foram pedidas estão sendo preparadas para se abrir. Que os milagres que foram clamados estão sendo trabalhados pelo céu, mesmo quando a terra ainda não mostra nenhuma evidência disso. Que as sementes de fé plantadas nesta oração vão produzir colheitas que vão surpreender até mesmo quem orou com mais confiança. Inspira cada membro desta família a continuar orando, a continuar confiando, a continuar esperando mesmo quando esperar for a coisa mais difícil a fazer. Que esta oração não seja um episódio isolado, mas o começo de uma intimidade mais profunda com o Deus que ouve e com os arcanjos que intercedem. Que a corrente de fé formada aqui continue crescendo e que cada pessoa que foi tocada por estas palavras carregue essa experiência para a sua vida e para as vidas das pessoas ao seu redor. São Miguel Arcanjo defende esta família em cada batalha que ainda está por vir. São Rafael Arcanjo cura cada área que ainda precisa de restauração. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre este lar que o melhor ainda está chegando. Que esta família permaneça sob a proteção poderosa e constante dos santos arcanjos do Senhor. Que a paz seja cultivada, que a fé seja fortalecida e que o amor de Deus seja experimentado de forma cada vez mais real e concreta em cada dia que esta família viver juntos. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e faça parte desta corrente que cresce a cada dia. Quanto mais vozes se unem em oração, mais forte se torna esta intercessão. Que Deus abençoe você e toda a sua família.